Para ser um pai melhor, é preciso. Vou começar uma série de vídeos falando sobre o que é preciso para você, para que nós sejamos pais melhores. Esse vídeo é direcionado especialmente para os pais, homens. Eu quero falar com você, mas eu quero também convidar vocês, mulheres, mães, né, a assistirem, a observarem, a compartilhar. Assista, né, tem muitas coisas que é genérica, vai servir muito para vocês, para as mães também, porque a urgência de cuidar dos nossos filhos é para todos. Todos têm que assumir. Se você é tio, se você é tia, se você conhece uma criança que está passando por alguma situação e precisa de cuidados, assuma essa responsabilidade, comece a fazer alguma coisa, assista essa série. Para ser um pai melhor, eu preciso de. E aí a gente vai falar sobre algumas coisas, pelo menos uns 20 temas do que nós precisamos para ser pais melhores. Pai melhor, mãe melhor, familiares melhores, para que as nossas crianças, para que os nossos alunos, eu enquanto professor, para que os nossos alunos sejam pessoas melhores. E eu quero começar essa série dizendo que a primeira coisa que nós precisamos ser e fazer para nos tornar pessoas melhores é olhar para nós mesmos. Então, para ser um pai melhor é preciso olhar para si. Para você ser uma mãe melhor, você precisa olhar para dentro de você. Antes de você corrigir os seus filhos, antes de você brigar, bater, antes de você deixar de castigo, ouça o que eu quero falar com vocês aqui. Preste atenção nisso, que isso pode mudar tudo. Às vezes é muito fácil para nós olhar para os nossos filhos e falar que eles são impossíveis. Eu tenho na minha família um hábito, uma brincadeira, né, que nós fazemos de olhar para os defeitos, para as dificuldades dos nossos filhos, né, dos meus filhos, da minha sobrinha, dos nossos parentes ali, e olhar e atribuir aquela característica a outra pessoa. Então falar, esse gêniozinho ruim, essa atitude, essa birra, ela puxou da mãe. Ah, isso aqui puxou da tia, veio do vô, né? Então a gente tem por hábito atribuir a culpa para outras pessoas e eu não quero fazer isso. Sabe, é muito fácil e às vezes até nos meus vídeos dá um tom, parece que eu tô atribuindo culpa para vocês. E vamos ser sinceros, muitas vezes eu me sinto culpado pela realidade em que estão os meus filhos, pela dificuldade que nós temos, pela realidade da educação. Eu, enquanto professor, eu olho para as minhas crianças e eu sonho que elas tenham uma vida diferente, que elas sejam transformadas, mas eu percebo que não depende só delas. Às vezes nós queremos atribuir ao sistema educacional e eu quero ser bem sincero com você, o sistema não pode fazer nada por suas crianças. Os professores, os funcionários, as pessoas sim, elas fazem uma grande diferença nas vidas das crianças. Mas o sistema educacional, o que o governo tem implantado, isso é independente de governo A, governo B, de direita, de esquerda, não tem nada a ver com isso, porque é muito fácil a gente atribuir a culpa também para o governo e falar, é por causa desse político ou daquilo. Não, existe todo um sistema educacional construído que vem desde do período do Brasil colônia. Nós fomos colonizados, pessoal. Nós precisamos entender que o povo brasileiro, independente da cor da pele, ele tem o povo brasileiro, ele tem dentro da sua mentalidade, ele tem dentro de si, tem enraizado dentro dele, ele tem a mentalidade de colônia, a mentalidade de escravo. Nós somos um povo subjugado, e não importa. Aí você fala, não, mas vieram brancos também para cá, vieram italianos, eles vieram para trabalhar e eles foram enganados. Em grande parte, porque foi prometido grandes riquezas e quando chegaram era trabalho. Os portugueses que vieram para fazer habitação aqui eram foragidos, eram prisioneiros, eram pessoas que não podiam ficar lá, ou seja, eram pessoas que não eram bem vistas e nem bem quistas na sociedade, eram pessoas com uma mentalidade de engano, de roubo, de dar um jeitinho, de trapaça, pessoas que não se encaixavam naquele ambiente, eles foram enviados, eles foram jogados no Brasil. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira e achar que se entrar o governo A ou o governo B amanhã vai mudar o sistema educacional, não vai. Eu vejo escolas maravilhosas, mas existe um sistema em que nós, professores, precisamos seguir. Existe um sistema que tenta alcançar a todos, mas acaba prendendo a todos. E aí eu quero devolver a responsabilidade para quem é de direito. A responsabilidade são das pessoas. Quem faz a educação são as pessoas. Quem muda a história dos seus filhos são vocês, pais, mães. E agora eu quero falar especialmente para o pai. Pai, nós precisamos tomar de volta o nosso lugar. Para de querer atribuir toda a responsabilidade para a mãe, para de querer atribuir toda a responsabilidade para os outros, porque eu trabalho muito, porque eu tenho que prover a casa, porque eu tenho que trazer sustento. Sim, nós temos que fazer tudo isso, mas a maior missão que nos foi dada, a maior missão que foi dada para mim e para você, é que nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Essa é a maior herança que nós podemos dar para os nossos filhos, é a história ou o legado de alguém que viveu de forma digna e transmitiu isso, alguém que morreu por tanto amar os seus filhos. Alguém que viveu uma vida que valeu a pena, não só ficou trabalhando 24 horas. Então eu preciso dizer para você, eu quero iniciar essa série dizendo que antes de nós acusarmos os nossos filhos e transferir toda a culpa e todo o peso que está dentro de nós para os nossos filhos,
nós precisamos olhar para dentro de nós. Ei, nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu quero te chamar a atenção para algo. Fiz esse desenho do mundo. Eu quero te chamar a atenção para isso porque nós precisamos entender que existe um mundo à nossa frente. As nossas crianças nasceram para viver e desfrutar de tudo isso. Só que nós temos aprisionado elas dentro das nossas culpas e da nossa responsabilidade. Pai, nós precisamos preparar os nossos filhos. Nós precisamos equipar os nossos filhos para que eles vivam o melhor. Para que eles tenham uma vida diferente da que nós tivemos. Eu vejo muitas pessoas presas dentro da sua própria cidade e eu amo a minha cidade. Eu amo de paixão a minha cidade. Mas a gente precisa, às vezes, desbravar outros lugares para que eles tenham novas oportunidades. O mundo do seu filho não pode ser a sua casa. A referência do seu filho não pode ser só você, com a sua brutalidade, com o seu jeito, com todas as suas esquisitices, com todas as culpas e pesos que você tem dentro de você. Nós, eu e você, precisamos abrir a nossa mente, precisamos avançar, precisamos entender que dentro de nós ainda existe espaço para crescer. Porque nós somos seres adaptáveis, somos seres que aprendem, seres que avançam e nós precisamos curar as nossas feridas enquanto filhos, as nossas feridas enquanto pessoas. É para isso que Deus morreu naquela cruz, é por isso que Jesus nos amou, para que nós pudéssemos de fato conhecer quem é o amor. E o amor verdadeiro ele não vem de uma bronca ou da punição, isso faz parte da correção, da disciplina, que é necessário e eu concordo com ela. Mas eu quero que você entenda. Eu tenho isso muito claro. Toda vez que eu corrijo o meu filho, toda vez que eu dou bronca no meu filho, toda vez que eu deixo meu filho de castigo, ou que ele apanha por qualquer razão, todas as vezes que isso acontece, é porque eu falhei no meu princípio número 1 de educar. Todas as vezes que eu preciso disciplinar, que eu preciso corrigir, que eu preciso intervir, é porque eu falhei, eu errei na minha condução de ensinar pelo exemplo. Na minha condução de tanto amar a ponto dele ser constrangido. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, que o amor de Deus ele nos constrange. Sabe, Jesus não veio aqui acusar, brigar, você é isso, você é aquilo. Não, Jesus veio aqui nos amar. E ele nos amou tanto, tanto, que a gente se sente constrangido de não aceitar esse amor ou de viver a nossa vida de qualquer maneira. Percebe a diferença? E a gente precisa gerar isso nos nossos filhos. Os nossos filhos precisam querer fazer o que é certo, querer viver uma vida diferente para honrar os pais, para honrar, nos honrar, para honrar o nosso amor por eles, para honrar a nossa devoção, a nossa entrega. E no momento que isso está dando errado é porque nós não estamos conseguindo nos conectar de maneira adequada. Eu gosto muito de falar do MAP. Vocês vão ouvir muito sobre isso, eu quero que isso fique muito claro para vocês. Eu tenho um curso sobre isso, eu tenho mentoria sobre isso, eu estou desenvolvendo um projeto sobre isso. E não é um projeto para ricos, para quem tem dinheiro. Eu quero fazer algo para pessoas que não têm dinheiro, para você pai, para você mãe que não tem dinheiro. Porque se a pessoa é rica e ela não aceita ajuda, ou ela não quer ajuda, ou ela acha que o dinheiro pode comprar a habilidade do seu filho, o dinheiro pode comprar um filho melhor, eu nem quero essas pessoas perto de mim. Eu nem quero essas pessoas perto de mim. Eu quero pessoas que tenham um coração humilde, um coração quebrantado. Eu não estou falando de pobreza, porque eu acho sim que nós devemos avançar, eu acho sim que nós devemos ter trabalhos melhores, devemos crescer profissionalmente, devemos ganhar bem, devemos oferecer uma vida melhor para os nossos filhos, conforto para os nossos filhos, realizar sonhos, fazer viagens com os nossos filhos, passeios com eles, comprar coisas para desfrutar com eles, mas não para trocar pelo nosso amor. Tudo que você tiver, todo o dinheiro que você ganhar, e eu sempre penso nisso, eu sempre falo isso pra Deus, todo o dinheiro que me vier à mão, eu quero que seja pra eu desfrutar com os meus filhos. Não pra eu comprar o meu filho ou pra enganar o meu filho. Sabe? Eu quero que tudo que eles tenham sejam pra desfrutarmos juntos. Eu quero ter recursos pra gente viajar, pra gente passear. Não pra eu mandar ele pra uma viagem ou pro internato e deixar ele lá quieto. Eu quero fazer parte da história dele. Nós precisamos fazer parte da história da nossa família. E aí eu quero dizer pra você, busque ajuda. Pai, torne-se pai de verdade. A humanidade precisa que os homens voltem a ser homens. Porque ser homem não é ser bruto, ser homem não é ser machão. Ser homem de verdade é se importar com as pessoas ao ponto de morrer por elas. É isso que a Bíblia diz. Morrer pelas pessoas que você ama. Se entregar pelas pessoas que você ama. Se colocar na frente da batalha. Assumir a responsabilidade. E nós, pais, precisamos fazer isso pelos nossos filhos. Eu preciso. Sabe, eu tô aqui não é para assumir os meus erros simplesmente e falar eu sou culpado. Não, eu tô aqui para dizer que não existe culpa nenhuma que vai resolver o problema. Eu pego todas as minhas culpas e eu jogo fora. Eu pego toda a bagagem, tudo aquilo que é ruim e eu lanço fora. E eu me desprendo de tudo isso. Eu me limpo, eu limpo o meu coração, eu perdoo o meu pai, os meus pais, os meus avós, pelos que eles fizeram de mal ou de errado, porque eles deram tudo o que eles podiam.
Para de ficar carregando esse peso, essa culpa, porque toda vez que você fala, eu vou ser diferente do meu pai, você está dizendo, eu não gostei, eu não concordei com o que ele fez. Ok, mas foi o melhor que ele fez. Perdoe, ame ele com toda a sua força, para que você esteja com o coração limpo para amar os seus filhos. Nós, homens, precisamos ter a coragem de amar. Precisamos ter a coragem de nos entregar. E eu quero terminar dizendo sobre o MAP. M de mapear. Nós precisamos olhar para a realidade dos nossos filhos e ver o que está acontecendo. Nós precisamos nos importar de verdade. Sabe, teu filho está pedindo um brinquedo, por que ele está pedindo? É presença? É para chamar atenção? O que ele precisa de verdade? Ah, teu filho tá bravo, tá rebelde, tá desobedecendo, tá te enfrentando. Por quê? O que ele tá vendo em você? O que tá faltando em você? Por que ele não percebe o seu amor por ele? Mapear. Nós precisamos olhar antes de agredir, de brigar, de castigar. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar. Ah, então não preciso corrigir. Não, você tem que corrigir quando você falhou em todas as outras áreas. E eu falho, pessoal, constantemente, diariamente. Eu tenho que brigar, às vezes eu tenho que falar mais alto. Mas eu quero que você entenda, o fato de eu falar mais alto, de eu gritar, não quer dizer que eu estou certo. Não quer dizer que o meu filho está errado porque ele não me ouve. Não, quer dizer que eu já falhei lá atrás. Nós não perdemos o nosso filho aqui e agora. Nós perdemos os nossos filhos há muito tempo. Cada atitude que nós deixamos de fazer, cada momento que nós deixamos de estar perto, cada palavra que nós não cumprimos, nós vamos perdendo ele. Precisamos recuperar isso e para isso você precisa mapear. Segundo, depois de mapear é o A de atrair, trazer para perto. Para com esse negócio de que pai não abraça, de que pai não beija. Pai abraça, pai beija sim o seu filho. O filho precisa sentir esse carinho, esse afeto. Pai pega o filho no colo. O filho precisa sentir essa segurança, essa proteção de quem cuida dele, quem protege ele é você. E mãe também. E se a tua criança, mãe, não tem pai, o pai foi embora, o pai abandonou, você, infelizmente, você vai ter que fazer o papel dobrado, mas faça. Paga o preço, mãe. Eu vejo muitas mulheres, eu conheço mulheres que são mães solos e, cara, que orgulho, que admiração, porque sozinhas elas são pai e mãe. Elas vão lá e dão conta do recado e tem uma criança, filhos brilhantes, incríveis, porque ela assumiu a responsabilidade, ao invés de ficar xingando o pai, ao invés de ficar reclamando do que o pai fez, do que ele é isso, que ele é aquilo, ao invés disso, ela se posiciona ao ponto de amar em dobro, para que o seu filho não sofra, para que o seu filho não pague a conta. Então, mãe, não desista. Nem você nasceu com essa capacidade. É óbvio que o homem tem que estar presente. E a gente não pode abrir mão dessa responsabilidade nós enquanto homens. Mas se não estiver, mulher, mãe, cumpra, assuma e abrace o teu filho. Ame em dobro. Ame em dobro. Coloque referências masculinas para ele. O tio, o vô, o primo. Conecte ele com pessoas que você sabe que tem uma índole boa. Pessoas que são homens de verdade. Para que ele tenha referência. Para que ele se sinta protegido. E também você, homem, né? Que hoje em dia nós estamos vendo, e infelizmente está se tornando comum, mães abandonarem seus filhos e deixar com os pais. Mas se você é pai solo, ame em dobro. Não perca o seu tempo criticando a mãe, porque ela abandonou, porque aquela mulher é isso, é aquilo. Não, ame em dobro. Assuma esse papel, essa responsabilidade de cuidar, de proteger, de ensinar, de educar. Nós precisamos lutar pelos nossos filhos. Mapear, atraia ele para você. Depois, P, de se posicionar. Se coloque no lugar de amor, de se importar com ele. Se coloque no lugar de quem ama de verdade. Faça o que for preciso. E se posicionar também. Tem que trabalhar. Fale para ele, filho, eu tenho que trabalhar. Mas eu faço por você. Eu faço por você. Eu faço pela nossa casa, pela nossa família. E depois, por último, é o I de inovar. É o I de impressionar, de se posicionar. É o I de impactar. Você nasceu para impactar os seus filhos. E não impactar com, eu sou o herói dele, não, fingir que é perfeito, não. Impacte chorando também junto com ele. Impacte-o dizendo que tá difícil. Impacte-o dizendo que você o ama acima de todas as coisas. Impacte-o fazendo a diferença. Sabe? Pague o preço para que ele tenha uma vida diferente, para que ele veja coisas novas, para que ele seja impactado pela sua vida. Você nasceu para impressionar o seu filho. E eu ouso dizer que você é a referência de Deus aqui na Terra. A palavra de Deus diz que Deus é Pai. E quando a gente fala que Deus é Pai, a primeira coisa que vem na sua mente, na mente de uma criança, é a imagem do seu pai. Então, pais, sejam pais de verdade.
como Deus quer, como Deus espera de você. Ame de verdade como Deus espera de você. É tempo de nos posicionarmos. Então, para você ser um pai melhor, olhe para você e se permita ser cuidado. Um grande dia, continue acompanhando essa série. Eu espero que quando você estiver vendo já tenha os próximos vídeos, mas que você não perca nada, que você faça de tudo para ser um pai melhor, uma mãe melhor. Fique com Deus.